Irmãos, a que se coloquem em pé, nós vamos orar, consagrando a Deus todos esses momentos, todo o nosso ser, toda a nossa adoração, porque só Ele merece louvor. Pai Santo, nós te louvamos e queremos, ó Pai, neste momento, consagrar a Ti todo este culto, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Usa-nos, ó Deus, para Te agradar. Usa-nos, ó Pai, para Te louvar. Tenha, ó Deus, misericórdia de nós e nos aperfeiçoe para que o nosso louvor seja sempre agradável a Ti. Que o nosso eu, ó Pai, não venha a querer aparecer aqui, ó Deus, mas que o propósito nosso neste dia seja de adoração e louvor ao Teu nome. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando. Esse lugar é no céu.
Convido a igreja que abra suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Faremos a leitura de forma uníssona. Atos, capítulo 4, verso 12. Leiamos todos. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus. Vamos continuar louvando? Tu é a
acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, teu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A igreja pode se sentar. Esse momento é o momento de confessarmos a Deus todos os nossos pecados, as nossas faltas. Eu convido a igreja que curvem suas frontes. Teremos alguns instantes de oração silenciosa, quando vamos falar com o nosso Deus, colocar diante dele todas as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos pecados. Eu gostaria de convidar nosso irmão Diácono Eduardo, que após alguns instantes venha aqui à frente nos dirigir a Deus numa oração. Pai, nos colocamos diante da Tua presença, como servos infiéis, servos que negligenciam a palavra do Senhor, que andam por caminhos que não agradam ao Senhor, e pedimos a Ti, ó Deus, as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti, ó Deus, o auxílio do Senhor, ó Pai, a condução do Senhor, ó Deus, para que possamos a cada dia, ó Deus, andar verdadeiramente por caminhos que agradam a Ti, ó Deus. Sabemos que por nós mesmos, ó Deus, pela nossa natureza pecaminosa, não somos capazes, ó Pai, dependemos totalmente do Senhor, ó Deus. Transforma o nosso viver, ó Deus, transforma as nossas vidas, ó Pai, para que venhamos a cada dia, ó Deus, fazer, ó Deus, o que agrada ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja conosco a cada dia, ó Pai, nos dando, ó Deus, a instrução vinda de Ti mesmo, ó Pai, para que venhamos verdadeiramente, ó Deus, e com alegria em nossos corações, ó Deus, fazer a vontade do Senhor, ó Pai. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, ó Deus. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A palavra do Senhor na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20, diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por essa graça que nós estamos aqui, porque Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos, porque Ele nos deu a sua graça. E nós jamais mereceríamos a graça do Senhor, porque somos falhos, somos pecadores. Isso é motivo de alegria para nós, porque recebemos a graça do Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Senhor? Sua graça, refeito
posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Se colocar em pé, vamos louvar nosso Deus. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra o mundo ver o teu poder, sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Os cegos agora posso ver, perdido me encontrou. Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Os cegos agora posso ver, perdido me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. A igreja pode se sentar. Boa noite, igreja. Este é um momento especial e oportuno a nós, filhos de Deus vivo, nosso Deus vivo, que temos a oportunidade de poder devolver parte do que Deus tem dado a nós. Este é o momento de dizimar e ofertar. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, se puderem abrir suas Bíblias. Você que está nos visitando, não fique constrangido neste momento, porque este momento é oportuno a nós, filhos de Deus aqui, que estamos aqui congregando na igreja presbiteriana, de poder devolver parte do que nosso Deus tem dado a nós, e fiquem à vontade ao meio de nós, se quiser ofertar e devolver também seus dízimos, nós estamos todos a poder estar com o Senhor neste momento. Todos abriu? Capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esses dois versículos, ele nos traz uma realidade que nos ensina que devemos honrar
nosso Deus com as primícias de todos a nossa renda. Quando devolvemos ao Senhor parte do que Ele tem, 10% do que Ele tem nos abençoado, é momento onde nós estamos glorificando ao Senhor. E também no versículo 10, Ele nos ensina e nos dá, como um Deus fiel, a garantia que nada faltará a nós. Então Ele tem sempre suprido as nossas necessidades e nós louvamos ao Senhor por isso. E neste momento vamos estar todos em liberdade para poder devolver e dizimar ao Senhor com o cântico, com o hino 32, Deus é fiel, com o nosso grupo de louvor. Vamos colocar em pé, o nosso Deus. Em pé a voz sai mais forte assim. Bendito Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem dado a nós, Pai, a graça de viver, a graça, ó Deus, de poder passar mais um mês diante da Tua presença e o Senhor nos sustentar, ó Deus. Graças te damos pelo cuidado do Senhor,
com seus filhos aqui, ó Deus. Que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja, continue a abençoar a cada um, ó Deus, que dizimou e ofertou na casa do Senhor. Louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem dado a cada um deles um emprego, trabalho, para poder, ó Deus, dizimar e ofertar ao Senhor com alegria e com gratidão no nosso coração, ó Pai. Pedimos ao Senhor, aquele que ainda não tem o seu emprego, aquele que ainda não tem a sua renda, que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir as portas de um emprego, de um trabalho para cada um deles, ó Pai, para que possa, Senhor Deus, vir à sua casa, glorificar ao Senhor e poder, ó Deus, dizimar e ofertar com gratidão no coração por tudo que o Senhor tem feito a cada vida, a cada um deles, ó Deus. Graças te damos porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, tem sustentado e nunca tem deixado faltar nada nessa igreja, Pai. Louvamos ao Senhor por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus. Vencendo, vem Jesus. Vem a igreja cantar bem forte. Sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Assim eu quero levantar-se e mostrar algum valor.
pode sentar-se. Eu gostaria de convidar as crianças que vão participar do culto infantil, as crianças e as professoras, os professores, para que nós possamos orar por vocês. Todas as crianças até 7 anos. Que foi, princesa? Agora vamos orar. Vamos orar. Pai Santo, nós, nesta hora, colocamos diante do Senhor as nossas crianças, ainda tão pequenas, ó Deus, mas que já estão cultuando o Teu nome. E quando vão se separar agora, ó Deus, para aprender da Tua palavra, numa linguagem própria a elas, rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando nesses coraçõezinhos e também utilizando, ó Deus, os professores para que instruam as nossas crianças nos Teus santos caminhos. Se também conosco, ó Deus, que agora vamos ouvir a Tua palavra, que o nosso coração também esteja preparado pelo Teu Santo Espírito, para que entendamos tudo aquilo que formos ouvir, ó Deus, como recado vindo do Senhor, e que tudo seja para a glória e honra do Teu santo nome, a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. De uma forma especial também, quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham na transmissão ao vivo do nosso culto pela internet. E eu peço também aos amados irmãos que ajudem a igreja compartilhando também o vídeo das nossas pregações, o estudo bíblico, a fim de que nós possamos também, por meio deste veículo que é hoje a internet, as mídias sociais, alcançarmos o maior número possível de pessoas, a fim de que esses também conheçam a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amados irmãos, convido-os para que abramos a palavra do Senhor, na primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo de número 4, faremos a exposição nessa noite, do versículo 1 ao versículo de número 6. Primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Você que nos visita essa noite, se porventura você está sem a Bíblia, você também pode acompanhar o texto pela projeção em tela. Mesmo assentados como os irmãos estão, eu vou convidar a igreja a participar da leitura. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos responderão com o versículo 2, e assim procederemos à leitura até o versículo de número 6. Versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Igreja. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém. Irmãos, nós vamos orar nesse momento, e eu gostaria que você buscasse ao Senhor. Peça ao Senhor que fale ao teu coração, peça ao Senhor nesse momento que te dê entendimento da palavra, e eu gostaria de fazer um pedido à igreja, gostaria de pedir aos amados irmãos, por gentileza, que não se movimentem durante a pregação, que todos nós possamos ficar atentos à palavra de Deus. Então, peço a você que resista um pouco,
Depois a gente não vai ser muito extenso na pregação, mas é muito importante que todos nós, nesse momento, assentemos, fiquemos quietos nesse momento, concentrados todos, para que nós ouçamos a palavra do Senhor nessa noite. Então, eu quero pedir mesmo o apoio de toda a igreja, todos os amados irmãos, para que nós evitemos ficar transitando durante a igreja, durante a pregação. Vamos orar, irmãos? Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos, ó Deus, de sermos o teu povo. E pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Dê-nos, ó Deus, entendimento da tua palavra. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, a fim de que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra e principalmente, ó Deus, praticar a mesma. Ó Pai, peço que o Senhor use a minha vida, que eu possa interpretar fielmente a tua palavra, Senhor, a fim de que o teu povo que aqui está, ó Deus, seja divinamente orientado por ela, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, uma das mais importantes certezas que o crente deve ter na vida é quanto à questão da sua salvação. Todo crente, ele precisa ter certeza da sua salvação. Essa é uma questão fundamental na vida cristã. Eu digo que, na verdade, é triste aqueles que vivem tomados por essa incerteza. Eu digo que é triste ver pessoas que são inseguras quanto à sua fé, que não têm convicção e certeza da vida eterna e da salvação. É importante, amados irmãos, nós lembrarmos de algo que temos estudado na exposição desta carta, que o apóstolo João, ele escreveu este livro, esta preciosa e rica carta, com o objetivo de transmitir aos seus leitores certeza quanto à sua salvação. Veja, por gentileza, o capítulo 5, o versículo de número 13, este é um versículo chave no entendimento desta carta. A palavra do Senhor nos diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, a nossa salvação, meus amados irmãos, ela está alicerçada sobre uma verdade. A Bíblia claramente nos mostra que quem crê no Filho tem a vida eterna. Não somos salvos por aquilo que fazemos, não somos salvos pela prática da boa obra, não somos salvos pelo esforço religioso, pela dedicação religiosa, mas a palavra de Deus, ela é clara, ela é explícita e precisa. A verdade é que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Homem nenhum pode conceder a salvação e a vida eterna. Denominação nenhuma é garantia de salvação, apenas a fé em Cristo Jesus. O apóstolo João, durante toda esta carta, ele vai nos apresentando fundamentos dessa certeza. Ele vai nos mostrando alguns testes que nós devemos fazer ao longo da nossa vida cristã para saber se de fato temos firmado a nossa fé em Cristo Jesus. Na mensagem dessa noite, meus amados irmãos, nós vamos ver um alerta solene, no versículo 1, uma ordem expressa no mesmo texto. Depois nós vamos fazer um esclarecimento necessário sobre o assunto que abordaremos nessa noite, e pretendemos terminar a mensagem dessa noite com um contraste profundo entre os filhos de Deus e os falsos profetas. Que Deus nos abençoe na nossa jornada dessa noite. Vamos começar então, meus amados irmãos, com um alerta solene que nós encontramos aqui nessa carta. Vejam vocês o versículo 1, amados, é uma expressão muito usada pelo apóstolo João, por isso ele é até conhecido como um apóstolo do amor. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Então, nós precisamos aqui trabalhar, meus amados irmãos, nessa advertência solene, duas palavras que são fundamentais para a compreensão dessa passagem. Primeiro, não deis crédito, ou seja, existem duas formas de nós entendermos essa expressão aqui.
A primeira é: não creiam em qualquer espírito. Não creiam em qualquer pregador. Não creiam em qualquer pessoa que se diz arauto do Evangelho. Segunda observação dentro da palavra espírito: não deem valor para qualquer um que se apresenta como sendo pregador do Evangelho. Nós precisamos também entender uma outra palavra que é importante aqui no versículo 1, que é a palavra espírito. E a palavra espírito aqui deve ser por nós entendida como doutrina e ensino. O apóstolo João, nesse texto que nós estamos lendo, ele trata de uma questão bem interessante que eu chamo a atenção dos amados irmãos. Todo ensino, toda a doutrina, ela procede de uma fonte. A fonte do bem, o Espírito Santo de Deus. A fonte do mal, Satanás e o espírito do anticristo. Então, qualquer ensino que envolva a pessoa de Cristo, meus amados irmãos, ou ela é procedente da verdade, do Espírito Santo, ou ela procede da mentira de Satanás e dos demônios. Então, nós precisamos entender que não existe neutralidade ou um meio termo quando nós falamos sobre Cristo Jesus. Quando falamos sobre o nosso Salvador, quando falamos sobre o nosso Redentor, ou falamos uma verdade proveniente do Espírito Santo de Deus, ou falamos uma mentira vinda de Satanás. Por isso que o apóstolo João aqui, meus amados irmãos, ele faz um alerta solene à igreja. Ele chama a atenção dos seus destinatários com o seguinte ponto: não deis crédito, ouvido, não creiam em qualquer espírito, ou qualquer doutrina, ou qualquer ensino. Segunda verdade, meus amados irmãos, que nós encontramos aqui nessa noite. Nós encontramos aqui uma ordem expressa no texto. Vejam vocês o versículo 1, onde eu vou fundamentar aqui o meu argumento. A palavra do Senhor assim nos diz: antes, ao invés de dar crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A ordem expressa aqui que nós encontramos, meus amados irmãos, é provar o Espírito. Essa expressão que nós encontramos aqui, provar o Espírito, era uma palavra muito comum na antiguidade, que era empregada à profissão do ourives, aquele que trabalhava com ouro. Então ele pegava a pedra, e aí então ele ia submeter aquela pedra a vários testes para saber se de fato aquela pedra era uma pedra preciosa, se ela era uma pedra de ouro. Ele submetia ao fogo, ele submetia a outros testes para saber se de fato aquela pedra era uma pedra preciosa. Da mesma forma, meus amados irmãos, nós devemos ouvir a palavra, nós devemos ouvir o Evangelho, mas também precisamos testar a veracidade daquilo que tem sido ensinado. E quão atual, meus amados irmãos, e quão importante é essa mensagem hoje para a igreja evangélica no Brasil. Certa feita eu fui visitar uma irmã, e à tarde ela estava assistindo um desses famosos pregadores da televisão. E ele ali havia dito uma grande heresia. Eu ouvi e vi. Era o momento da consagração dos dízimos. E o pregador, o missionário da televisão, disse claramente que os verdadeiros crentes, eles são dizimistas. E quem não entrega o dízimo está no inferno, está condenado. Eu falei: minha querida, preste atenção no que esse homem acabou de dizer. Olha o tamanho da heresia. Ele está afirmando que a salvação é garantida pela prática da devolução ou entrega dos dízimos. Isso é blasfêmia, isso é uma heresia. E a irmã, muito simples, ela me disse: mas pastor, veja só, ele lê a Bíblia, ele está falando da Bíblia.
Portanto, meus amados irmãos, vejam só hoje a situação que a igreja evangélica vive. Muitas pessoas, porque uma pessoa aparece na televisão e se diz portador da mensagem bíblica ou lê a Bíblia, muitas pessoas dão crédito, dão ouvidos a este ensino. E a palavra de Deus, pelo contrário, nos chama a atenção e nos exorta nessa noite, meus amados irmãos, para que nós provemos se de fato a palavra procede de Deus e do Espírito Santo. Antes, provai os espíritos. Meus amados irmãos, nós precisamos entender também, e a palavra do Senhor ela é clara nesse sentido, que existem muitos falsos profetas espalhados pelo mundo. Desde a ascensão do nosso Redentor, meus amados irmãos, a principal estratégia de Satanás hoje é espalhar pelo mundo falsos profetas, falsos pregadores. E esses falsos pregadores, esses falsos profetas, eles estão transvestidos de luz. Mas na verdade o objetivo destes é lançar a mentira, a confusão e afastar as pessoas do caminho da verdade. Chamo a atenção também, minha amada igreja, no sentido de adverti-los que a mentira ela tem um aspecto doce, a mentira tem um aspecto encantador e sedutor. Permitam-me relembrar a vocês algumas mentiras que são tão populares hoje na igreja evangélica brasileira. A primeira delas: todos os caminhos levam aos céus. A doutrina do chamado universalismo, que já foi repudiada, que já foi tratada, que já foi tida como herética lá no século II, tem voltado nos dias de hoje com toda a força. E o que o universalismo crê? Que todos os caminhos levam a Deus, que todos os caminhos conduzem à salvação, à vida eterna. Amados irmãos, mentira, ledo e perigoso engano. A palavra do Senhor ela é muito clara, a salvação ela está em Cristo Jesus, Ele é o único caminho. A salvação ela é exclusivista, ela está centrada no homem, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Por mais sedutor, por mais agradável que possa ser essa mentira, meus amados irmãos, ela é fatal e pode afastar as pessoas do conhecimento da verdade. O ponto que eu destaco aqui, meus amados irmãos, e eu chamo a sua atenção: tenhamos discernimento, sejamos criteriosos ao ouvirmos a palavra de Deus. Uma mentira pode conduzir a pessoa ao caminho da condenação eterna. Uma mentira pode nos afastar da verdade do Evangelho. E o salvo é aquele que está alicerçado com os seus pés, com a sua crença, com o seu coração sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus. Antes, provai os espíritos. E não nos enganemos, igreja. Pelo mundo afora existem vários falsos profetas que se dizem portadores da verdade, mas são homens avarentos, desonestos, ambiciosos, sedutores e enganadores. Estes homens têm corrompido, meus amados irmãos, a pureza da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o texto também, meus amados irmãos, nos apresenta um esclarecimento que é de suma importância termos nos dias de hoje. Acompanhem, por gentileza, a leitura do versículo 2 e do versículo 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e que presentemente já está
no mundo. Amados irmãos, para que nós possamos compreender essa mensagem, nós rapidamente precisamos entender qual era a heresia que estava ameaçando as igrejas da Ásia. A heresia que estava perturbando a paz e que estava contaminando o evangelho na sua pureza era o gnosticismo. E o que vem a ser este ensino? Alguns falsos mestres adentraram as igrejas da Ásia e estavam ensinando o seguinte: que Jesus ele não veio em carne, que Jesus era um espectro, um tipo de fantasma, que Jesus era um espírito. E o que as pessoas viram não foi um homem, mas o que as pessoas viram foi um espírito. Por isso, vejam vocês, que no versículo de número 2, acompanhe na sua Bíblia, o apóstolo João diz: nisso reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, o teste ali, meus amados irmãos, quanto à questão da certeza da salvação era este: o verdadeiro cristão, ele confessa as duas naturezas do Redentor. Jesus, ele é 100% divino, e Jesus, ele foi 100% humano no tempo em que ele esteve presente aqui conosco. Em nenhum momento a sua natureza foi substituída, quer a divina ou quer a natureza humana. E nem a natureza humana se sobrepôs à divina, e nem a divina se sobrepôs à humana. Cristo Jesus, ele teve em si as duas naturezas, a humana e a divina, vivendo em perfeita harmonia, coexistindo em perfeita unidade. E a nossa fé, ela se fundamenta nessa verdade, que Jesus veio em carne e que ele era o Deus encarnado. O ponto é que essa verdade, meus amados irmãos, ela pouco há de afetar a nossa forma de viver, o nosso dia a dia. Eu creio que nenhum de nós há de pautar as nossas escolhas, as nossas decisões, o lugar onde vamos trabalhar, ou com quem haveremos de casar, pensando nas naturezas de nosso Redentor. Eu falo isso porque hoje há uma supervalorização por doutrinas práticas, e é claro, elas são importantes, o Evangelho é prático, mas o que eu chamo a atenção dos amados irmãos é para a seriedade que nós precisamos ter do conhecimento profundo das Escrituras. Porque se eu negar uma dessas verdades, mesmo estando na igreja, mesmo cantando louvores ao Senhor, mesmo tendo cargos e funções eclesiásticas, eu posso estar fatalmente perdido. A doutrina não é coisa de segundo plano. O conhecimento da verdade, do Evangelho, não é uma coisa de menor importância. Amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu clamo à igreja: não desprezemos a doutrina. Recentemente, um líder de uma grande igreja no sul do nosso país, ele estava dando uma entrevista e ele disse o seguinte: há uns 10 anos eu aboli um culto de doutrina e de ensino na quarta-feira da igreja. Nós já não temos mais culto de doutrina e de ensino na igreja. Nós substituímos o culto de doutrina, o culto de ensino, pelo culto de cura e libertação. E desde que fizemos isso, a nossa igreja agora ela está cheia. Eu tenho até dificuldade de colocar todos os carros dentro do pátio da igreja, porque já não há mais estacionamento, já não existem mais vagas. O nosso templo está lotado. E amados irmãos, pasmem vocês, este líder é um líder de nossa denominação. Sua igreja hoje tem mais de 5.000 membros. E um dos cultos mais concorridos é o culto de quarta-feira. É o culto de cura e libertação. Amados irmãos, em nome do Senhor Jesus,
que nós não venhamos abrir mão da importância da doutrina do ensino. É a verdade, meus amados irmãos, que traz segurança ao crente. É ele estando alicerçado na verdade que ele vai saber verdadeiramente se ele é um filho de Deus. Por isso o apóstolo João aqui, meus amados irmãos, ele não trata com menor importância, mas ele trata com suma importância esta verdade. Mais uma vez aqui, eu quero destacar o contraste que ele faz entre a procedência do ensino. Vejam vocês, por favor, versículo 3, acompanhem. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. E o espírito do anticristo, ele atua nos falsos profetas, nos falsos líderes, que disseminam a mentira, que disseminam o engano, que conduzem as pessoas ao caminho da perdição. Quarto e último lugar, o apóstolo João termina essa sessão aqui, meus queridos, estabelecendo um contraste profundo entre os filhos de Deus e os falsos profetas. Por favor, acompanhe o texto, versículos de 4 a 6. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos destacar aqui, meus amados irmãos, o contraste estabelecido pelo apóstolo João. Nós encontramos aqui 4 características nesse texto que apontam as virtudes do verdadeiro cristão. E encontramos também aqui 4 características que identificam os falsos profetas. Então vamos começar estabelecendo um contraste aqui entre os verdadeiros cristãos e os falsos profetas. Primeiro, os verdadeiros cristãos, eles procedem de Deus. Os salvos procedem do alto, do Altíssimo. Em contraste, os falsos profetas procedem do diabo. Igreja, entenda uma verdade muito importante aqui. Todo aquele que distorce o Evangelho, todo aquele que reduz o Evangelho, todo aquele que acrescenta algo ao Evangelho, esta pessoa procede do diabo. Não tem meio termo. Os filhos de Deus são sustentados pela verdade, falam a verdade, pregam a verdade e creem no Evangelho. Em contraste com os falsos profetas. Perceberam a seriedade aqui, queridos? Do que é dar ouvido a qualquer tipo de pregação? Abrir a porta da sua casa por meio da televisão para qualquer tipo de ensino? Você pode estar permitindo, por meio da televisão, da internet, do YouTube, qualquer outra coisa, que um mensageiro de Satanás entre na sua casa. Não deis crédito a qualquer espírito. Segundo, os cristãos são rejeitados pelo mundo. E vejam vocês que os falsos profetas são aceitos pelo mundo. O natural é que aqueles que abraçam o evangelho da verdade sejam rejeitados pelo mundo. O natural, o comum, é que a nossa crença, a nossa fé, ela seja repudiada pelo mundo. O normal é que sejamos zombados. O normal é que sejamos ridicularizados.
O normal é que as pessoas deste mundo achem absurda a nossa fé. É isso que eu e você devemos esperar. Não aceitação, não reconhecimento, não entendimento, mas como o apóstolo João mostra claramente, rejeição por parte do mundo. Já os falsos profetas, eles são idolatrados pelo mundo. Eles têm as portas sempre abertas. Tapetes vermelhos são estendidos a estes. O mundo os ouve, o mundo os aplaude, e o mundo quer seguir esses falsos profetas. São sedutores, são enganadores, são vistos como homens de sucesso, homens bem-sucedidos, homens que falsamente têm a bênção de Deus sobre a sua vida. Outro contraste que nós fazemos aqui à luz do texto, acompanhe por gentileza. Os verdadeiros cristãos, eles ouvem e aceitam a verdade. Sabe como eu e você podemos ter certeza que somos salvos? Sabe como eu e você podemos ter a certeza que somos filhos de Deus? Eu gostaria que você fizesse um teste agora. Você não precisa responder em alta voz, mas que você respondesse no seu coração as seguintes perguntas: você crê que Jesus é o Deus encarnado? Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Você crê que é salvo pela graça de Deus e não pelo esforço humano? Você crê que esse Jesus que um dia morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, um dia Ele virá buscar a você? Se você crê nessas verdades, esta é uma evidência clara de que você é um filho de Deus. E você não crê nisso porque é mais sábio, porque é melhor, porque é mais inteligente ou porque tem um QI elevado. Você crê nessas verdades porque um dia o Espírito Santo iluminou o seu coração, iluminou a sua mente e te deu um entendimento, esclareceu essa verdade a mim e a você. Portanto, meus amados irmãos, o verdadeiro crente, ele ouve e aceita a palavra de Deus, a verdade. Por outro lado, os falsos profetas, eles ouvem a pregação, e esses falsos profetas rejeitam a verdade, substituem a verdade pela mentira. E o último contraste que é estabelecido aqui, meus amados irmãos, pelo apóstolo João: os filhos de Deus são vitoriosos. Os filhos de Deus são mais do que vencedores, porque nenhuma força, nenhum poder pode tirar, roubar de nós a vida eterna. Podem tirar tudo de nós, podem tirar os nossos bens, pode tirar o nosso emprego, podem até mesmo nos afastar da família, podem até mesmo tirar a nossa própria vida, mas ninguém pode tirar do crente a salvação e a vida eterna. Uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez guardados e protegidos pelo Espírito Santo, ninguém pode nos tirar das poderosas mãos de nosso Redentor. Por isso, meus amados irmãos, nós somos mais do que vencedores. E aqui vale a pena rapidamente relembrar os amados irmãos acerca de uma verdade que eu creio que a maioria de vocês já conhece. O nosso padrão de vitória é diferente do padrão de vitória do mundo. Vou repetir: o nosso padrão de vitória é um padrão diferente do mundo. Quem é o vitorioso? Aquele que é fiel a Deus. Quem é o vitorioso? Aquele que anda em retidão. Quem é o vitorioso? Aquele que não tem medo de pregar o Evangelho. Quem é o vitorioso?
aquele que está disposto a servir a Cristo Jesus sempre. Este é o vitorioso. Nem sempre, amados irmãos, nós podemos medir uma vida abençoada por Deus, por riquezas, um bom emprego, uma boa casa e um bom carro, porque o padrão do mundo é este. Quem é o vitorioso por Deus segundo o padrão deste mundo? É o que se veste bem, é o que come bem, é o que viaja sempre, é o que tem uma boa casa, é o que tem um bom emprego. O que eu quero dizer, amados irmãos, e eu quero que você compreenda isso, nós cremos que Deus pode nos abençoar com todas essas coisas, que Deus pode contemplar os seus filhos com todas essas bênçãos, mas o que eu e você não podemos esquecer, que essas coisas também o ímpio tem, o incrédulo tem, todas essas coisas, o ímpio também pode possuir, mas o ímpio jamais possuirá algo que é exclusivo dos filhos de Deus: a salvação, a vida eterna e o perdão dos nossos pecados. Essa é a maior das vitórias. Se porventura, em um determinado momento da sua vida, você se sentir desanimado, abatido, leia o Evangelho, lembre-se de que você é vitorioso, de que em Cristo Jesus os seus pecados foram perdoados, de que você tem a vida eterna, de que Deus te ama de uma forma incondicional, ao ponto de mandar o seu Filho, Cristo Jesus, a morrer na cruz por você. Nós somos, amados irmãos, mais do que vencedores, e esta é a nossa vitória. Termino, amados irmãos, a mensagem dessa noite, relembrando aqui alguns pontos que eu gostaria que você, se puder, anote, mas guarde no seu coração o que vimos na mensagem do Senhor nessa noite. Primeiro, não dê crédito a qualquer tipo de pregação. Não é porque alguém aparece na televisão, de terno e gravata, empunhando uma mão a Bíblia, empunhando na sua mão a Bíblia, que você deve dar ouvido. Tenha discernimento, seja como os bereanos, examine aquilo que está sendo pregado. Em segundo lugar, lembre-se que determinados grupos, mesmo se dizendo cristãos, eles não têm parte conosco, e a Bíblia, ela nos adverte para que nós não tenhamos comunhão com estes grupos. Vejam vocês, por gentileza, eu quero fundamentar esse meu argumento com a palavra de Deus, a terceira carta escrita pelo apóstolo João. Perdão, é a segunda carta, versículo 9 e 10, segunda carta escrita pelo apóstolo João, só temos um capítulo mesmo, versículos 9 e 10, os irmãos podem acompanhar o texto em tela. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina da palavra de Deus, o Evangelho, não recebais em casa e nem lhe dê as boas-vindas. Amados irmãos, eu só quero relembrar aqui alguns grupos, com o propósito de alertar a igreja. Talvez alguém fale, mas pastor, isso não é politicamente correto. A minha preocupação é com a sua vida, a minha preocupação é com o destino da sua alma, e eu preciso, como pastor, tocar a trombeta,
lhe advertir contra o perigo, exortá-lo quanto à questão do erro. Os testemunhas de Jeová não são os nossos irmãos em Cristo. Eles não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os testemunhas de Jeová creem que Jesus é um grande profeta e que não é o Deus encarnado. Os adventistas não são os nossos irmãos em Cristo, porque eles não creem na suficiência de Cristo como Salvador. Se você encontrar um adventista e ele for sincero, e você disser a ele, olha assim, eu creio em Cristo Jesus, eu tenho a salvação e a vida eterna, se ele for sincero, ele vai dizer não. Ele vai dizer o seguinte: crer em Jesus é muito bom, crer em Jesus é certo, mas só que se você não guardar o sábado, você está condenado, está indo além da doutrina de Cristo. Os mórmons não são os nossos irmãos em Cristo. Para os mórmons, Jesus é um espírito elevado, um homem iluminado, um grande profeta. Assim como Joseph Smith foi o portador do Evangelho, mas um portador de uma mensagem imprecisa, incorreta. Tanto é que Joseph Smith teve que vir e trazer a correção ao Evangelho que Jesus havia pregado. Eu poderia aqui, amados irmãos, citar outros grupos, mas eu alerto a inocência da igreja evangélica hoje no Brasil. Muitos aplaudem, muitos acham belo o ensino desses grupos, porém estes grupos estão conduzindo pessoas ao caminho da perdição e ao erro, e essas pessoas que pertencem a esses grupos, amados irmãos, precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Nossa fé está sustentada em Cristo Jesus. Como eu disse no início dessa pregação, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas o ponto é, irmãos, que Jesus você crê? Que Jesus você crê? Muitas pessoas creem num Jesus, e esse Jesus não pode salvar. Crer apenas em Jesus como personagem da história, como alguém que viveu, não é suficiente para a sua salvação. Crer em Jesus como um grande mestre, um grande professor, não é suficiente para a sua salvação. Crer em Jesus como um milagreiro, como alguém que fez sinais extraordinários, não é suficiente para a sua salvação. O Cristo, suficiente para a nossa salvação, é aquele que se fez homem, o Deus encarnado que habitou entre nós, e que morreu na cruz pelos nossos pecados, e que só nele e no nome dele existe salvação. Que a nossa fé esteja centrada no Cristo verdadeiro. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar? Pai, antes de tudo, nossa palavra nessa noite é de gratidão. Obrigado, Senhor, porque conhecemos verdadeiramente o Teu Filho, Senhor. Graças nós te damos porque conhecemos o Teu Filho conforme a Tua palavra que nos foi revelada, Senhor. E nós oramos, ó Deus, nessa noite, clamamos, suplicamos, Senhor, para que o Senhor guarde, ó Pai, a nossa fé. Que a nossa fé esteja centrada no Cristo verdadeiro, ó Pai. Que nós não venhamos, ó Deus, a sermos iludidos, enganados e seduzidos, ó Deus, pelos falsos profetas, ó Pai. Antes dê a esta igreja discernimento quanto à verdade, ó Pai.
Dá ao teu povo, Senhor, desejo, fome e sede por conhecer a tua palavra, Senhor. Dê-nos também, ó Pai, intrepidez, ousadia e coragem, para que nós anunciemos o Cristo verdadeiro àqueles que estão perdidos, ó Pai. Que nós tenhamos discernimento, ó Deus, de entender que nem todos que estão numa igreja estão salvos. A salvação, como vimos, está centrada unicamente em Jesus. E hoje, ó Pai, o nosso país precisa do Evangelho da verdade. O nosso estado, a nossa cidade, precisa do Evangelho da verdade, Senhor. Tira-nos, ó Deus, da zona de conforto, da acomodação, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a pregar a Tua palavra, com zelo, com coragem e intrepidez. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a esse nosso Jesus, o nosso Salvador. Que a Tua graça, ó Deus, esteja sobre o Teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador, esteja para sempre selada em nossos corações. E que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, podem se assentar. Quero convidar os nossos